Olá, meu nome é Pedro Henrique, sou estudante da Universidade Federal de Sergipe, do curso Ciências da Computação, e hoje eles apresentar um site de um desafio proposto pelo professor Hendrik da matéria de Programação Funcional. O trabalho foi feito e produzido pelo meu grupo, constituído pelos integrantes Evelyn, Carlos e Isaac, e nesse site o intuito dele é fazer como se fosse uma livraria de quadrinhos. Então, aqui tem as funções deles, que a gente fez, e eu vou explicar aqui cada uma delas para vocês. Já no começo a gente tem um botão iniciar, que ele carrega os quadrinhos que existem na lista. Ao total eu coloquei 4 para ser uma apresentação bem breve para vocês e ver como que funciona o código em si. Aqui, logo em seguida, a gente tem um listar, que ele lista através de uma tabela todos os quadrinhos que existem na livraria. E aqui a gente tem o ID dele, o título do quadrinho, o HQ, etc. O autor, o ano de publicação e sua categoria. Em adicionar, a gente pode adicionar um tipo de quadrinho que a gente queira. E a gente colocou um sistema diferenciado aqui nele, que é para saber se existe um ID já existente aqui. Ou seja, se a pessoa digitar 4 e já existe 4, ele vai dizer que já existe esse ID na lista. Ou seja, a gente tem que colocar um ID que não tem na lista. Então a gente vai colocar qualquer coisa aqui para ver que está funcionando. Calma aí. Atualizar não, adicionar, perdão. Pronto, a HQ é adicionada. E quando a gente vai enlistar, a gente vai ver que lá embaixo tem a HQ que foi adicionada. Atualizar faz a mesma... tem o mesmo processo de lógica que o adicionar, só que ele vai ver se existe um ID. Se ele ver que não existe esse ID na lista, ele vai retornar como um ID não existente. Aqui, ó. Não existe esse ID, ou seja, atualizar só vai atualizar se você colocar um ID já existente. Se a gente colocar um ID existente, colocar algumas coisas aqui, lista atualizada. Você vai ver que lá na lista a livraria, o quadrinho, né? Perdão, ele foi atualizado. Aqui logo em seguida a gente tem o remover, que ele você pode colocar o ID que você quiser que queira retirar da lista, ou seja, quando você retira e for listar, você vai ver que esse ID ele saiu, ou seja, ele não tem mais na lista. O autores e categoria ele vai fazer o mesmo processo ambos, só que ele vai listar na lista, na livraria de quadrinhos por autores, ou seja, se a gente colocar, por exemplo, aqui o Oda, vai aparecer aqui One Piece. Já em categoria, a gente escolhe uma categoria entre as diversas que tem e ele vai listar por categorias. Então aqui a gente tem One Piece e Solo Leveling. Já que em pesquisar, a gente usou um processo diferente. A gente usou uma API do Gcam, que ele vai buscar mangás e entre outros, e não só aparecer essas coisas aqui, que é o título, autor, ano e categoria, como também vai mostrar na tela a capa do quadrinho. Então, se a gente pesquisar aqui, vocês vão ver que vai aparecer o nome, o ano de publicação, a categoria, o autor e a capa do quadrinho, ou mangá. E se a gente for aqui em clicar em adicionar, você consegue ver que ele vai ser adicionado na lista. Isso vale para qualquer um que você pesquisar aqui. Por exemplo, se eu for em Dragon Ball, por exemplo, Dragon Ball, pronto. Aí você clica em adicionar, você vai ver que ele vai ser adicionado. Então, em suma, é isso que o nosso código faz. Eu espero que vocês tenham gostado também. E esse é a finalização do meu código que eu e o meu grupo fizeram.